O PowerPoint vocês estão conseguindo ver, né? Tá. Então, ótimo. Então, em qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamam, vocês falam, tá bom? Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre questões relacionadas à hidratação e eliminação, então, nossa, né? Nossa e dos nossos pacientes. Então, relacionado a isso, essa hidratação e eliminação, a gente vai falar sobre água, consumo, né, de água, e principalmente as formas que a gente elimina esses líquidos também. Esses líquidos, né, no nosso corpo, eles se distribuem aí de diversas maneiras. A gente sabe que o nosso organismo ele precisa muito de água, né? Vocês com certeza já ouviram falar que nós somos mais de 70% feitos de água, né? Então a gente precisa desses líquidos. Se estiver pronto, você pode falar que dá para comer, dá para pegar e comer aqui. Né? Então aí o nosso organismo necessita de um equilíbrio chamado ácido básico e hidroeletrolítico, assim, a fim de manter aí a saúde. Dá para comer que sentada, porque eu não liguei a câmera, não. Pelo sistema renal e pulmonar, através da ingestão, distribuição, excreção Quando de água. estiver pronto que você só comer, pode me falar que eu vou comer também, que dá para comer. O desequilíbrio pode causar algumas doenças, por isso a necessidade de se avaliar e corrigir aí esse desequilíbrio. Então, nós temos sempre que manter essa quantidade de água no nosso corpo. Então, com certeza, vocês sabem, né? Quando vocês precisam de água, tem os sinais claros, de sede, principalmente, mas além de sede, vocês sentem, por exemplo, diferenças na urina, né? Na urina você vê a coloração da urina que muda, o cheiro da urina muda também. Então, vocês veem aí que a coloração da urina fica um amarelo mais escuro, né? E o odor bem mais característico, bem mais forte. Então, vocês conseguem perceber por isso. Além da pele. A pele fica muito mais ressecada. Pele, o lábio fica mais ressecado. Então, a gente consegue perceber por essas coisas, né? E só para tirar dúvida, tá dando para vocês acompanharem aí direitinho? Por enquanto, sim. Então, ótimo. Vamos seguindo, então. E aí, esses líquidos, né, no nosso corpo, eles funcionam de duas formas. A gente tem os líquidos extras, os líquidos que estão dentro das células. Ih, tá dando uma falhada aí, professor. Vamos lá. Então, repetir. O slide não tá aparecendo, professor. Vamos tentar compartilhar de novo. Eu abri aqui numa outra página também, que é mais fácil, eu acho, de acompanhar. Qual outra? Eu abri numa outra página o slide, que aí é só ele falando, passei para a página 2 e tal, que é mais fácil de ir rodando, porque... Do que ficar só pelo aplicativo, né? Eu coloquei aqui, eu vou lendo também o slide separado em outra página. Eu tô lendo no celular. Então, ok. Mas está dando para acompanhar no geral, né? Sim. Então, qualquer coisa, vocês sinalizem aí, vocês me chamam ou mandam mensagem no WhatsApp também. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então, eu estava falando anteriormente. Fora das nossas células, né? Então, os líquidos que estão fora das nossas células, né, os extracelulares, é composto, então, pelo líquido intravascular, o líquido... Como para de gritar, senão eu não consigo escutar ele, eu vou voltar. Né, que é o qual preenche aí os espaços entre a maioria das células, e pelo líquido intersticial, que compõe cerca de 15% do nosso de plasma. E vocês já ouviram falar de plasma, né? O plasma é um dos componentes do nosso sangue. Vocês vão ver que o nosso sangue ele é composto de parte líquida. Essa parte líquida do nosso sangue ela é o chamado plasma, tá? Essa parte aquosa, incolor, mais puxada para esse tom mais amarelado, assim,
Professor, não estou conseguindo te entender. O senhor está sendo cortado. Está cortando, Sabrina? Está cortando, professor. É como se o senhor não estivesse falando em algumas horas. Entendi. Quando que esse plasma faz parte dele? É assim, professor, eu consigo ver a sua boca mexer, só que parece que o som não sai dela, entendeu? Entendi. Aí a gente pensa que o som está atrasado, realmente não é. É o som que está sendo cortado mesmo. O aplicativo não deve estar muito bom hoje, então, né, Ju? Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. E tem gente mandando no grupo lá do WhatsApp que também não está conseguindo escutar nada. Uhum. Escutar, eu tô. Isso é porque vai muito da internet também. Então, a aula eu vou mandar para vocês estou gravando, vou mandar também para o YouTube, tá? E pelo YouTube vocês conseguem acompanhar também, tá bom? Deixa eu ver o áudio. É por causa dessa sobrecarga do sistema que está cortando mesmo, está picando, né? Eu vou passar isso tudo para o pessoal lá da coordenação também, tá? Então, deixa eu ver aqui, mexer aqui no microfone. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho para vocês. Enquanto o senhor estava falando, o senhor não estava sendo interrompido, seu áudio não estava sendo cortado. Enquanto quem, Sabrina? Enquanto o senhor estava falando, o áudio do senhor não estava sendo cortado. Pelo menos para mim, não. Entendi. Vamos ver agora se vai dar para mexer um pouquinho, para melhorar um pouquinho. Por enquanto tá dando aí tudo tranquilo? Sim, tá escutar sim. Então vamos lá. Escutar. Se cortar de novo, vocês avisem, tá? Então, a gente estava falando antes de começar a cortar, né? Que o plasma, que é a parte aí líquida do sangue, né? Essa parte mais aquosa, incolor, que é um pouquinho puxada para o amarelo, né? Que faz parte que essa parte líquida, ela vem da linfa, que vem do lado do nosso sistema linfático, que é ela que vai ser drenada de todo esse líquido do nosso corpo. Sabe as pessoas, por exemplo, quando fica um pouquinho mais inchada, e aí fica com a perna, por exemplo, inchada, aí coloca a perna para o alto, melhora um pouquinho o inchaço? Isso é linfa, é líquido tudo isso, tá? Essa linfa, esse líquido, ele tem que cair na corrente sanguínea. Como ele cai na corrente sanguínea, ele vira plasma, tá? E faz parte do sangue. Quando a gente doa um sangue lá no Hemominas, por exemplo, eles pegam aquela bolsinha de sangue, colocam numa máquina chamada centrífuga para separar esse sangue. E aí fica igual daqui mesmo nessa imagem. Fica a parte sólida, que é essa parte de vermelho, e a outra fica a parte do plasma, que é essa parte líquida. Que tem pacientes que vão precisar do plasma, tem outros que vão precisar só da parte sólida, tá? E aí uma bolsinha nossa de sangue dá para salvar até 4 pessoas, né? E para até 4 pessoas diferentes, tá? E esse plasma, né? Ele compõe aí, ele é responsável por mais ou menos 5% do nosso peso corporal. Então ele é muita coisa, né? 5% do nosso peso é bastante coisa. Já o nosso líquido intracelular é aquele líquido que está dentro das nossas células, né? O líquido que está das membranas celulares ali. Ele é composto de substâncias dissolvidas e também os chamados solutos, que são essenciais aí para o metabolismo e o equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, esse soluto são as substâncias que estão dentro das nossas células que são responsáveis ali pelo funcionamento mesmo das nossas células. E aí esse líquido que está dentro das células corresponde a 40% do peso corporal. E a boa parte desses solutos, né, do líquido intracelular, são os mesmos encontrados no líquido extracelular.
Só que o que acontece? Vai dando uma diferenciação entre esse líquido, uma diferença na concentração entre o líquido intracelular e o extracelular. Aqui na imagem, vocês veem, por exemplo, o líquido intracelular, sendo mostrado aqui dentro da célula, e o líquido extracelular sendo mostrado que está fora das células, né? E no meio aqui está passando um vaso sanguíneo. E tem professor, professor. Ok, Sabrina? Professor. Oi. Só um momentinho, rapidinho. Tá. Pessoal, eu aconselho todo mundo a mutar o microfone, porque eu não quero ser chata, mas o barulho que está vindo do áudio das outras pessoas está dificultando a gente escutar o professor falar, tá bom? Não, obrigada, gente. Pode continuar, professor, desculpa interromper. Vou fazer o seguinte, então, só para melhorar. Aqui eu tenho como colocar um mudo no microfone das pessoas. Então, sim, mas se a gente tiver alguma dúvida. É isso que eu tô falando, se a gente tiver alguma dúvida. Perguntar. É só desmutar e perguntar. Igual eu tô fazendo toda hora. Isso. Pode Ou ser, se por mim, tiver tanto faz. dúvida, manda no WhatsApp, que eu tô aqui com a tela do WhatsApp aberta. Tá? Então, quem tiver com dúvida, pode mandar no WhatsApp, com a tela dele aberta aqui. Aí eu respondo falando aqui mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos seguir. Então, esses líquidos intra- e extracelulares, eles vão tendo uma diferenciação de acordo com a concentração da solução. E essa diferença de solução, ela vai se dar, né, de acordo com os componentes que estão ali naquela solução. Então, vai depender, por exemplo, de glicose, vai depender de sais que estão presentes ali nesse líquido intra- e extracelular. Então, dependendo da situação, a nossa célula está mais inchada ou a nossa célula está mais ressecada, por exemplo. Vai ter imagem ali para mostrar mais para frente, tá? Então, essa composição desses nossos líquidos, dos nossos líquidos corporais no geral, ele tem alguns pontos que a gente tem que chamar a atenção. Um deles são esses eletrólitos, né, que são os elementos compostos que, quando dissolvidos em água, dissociam-se em íons, sendo capazes de conduzir uma corrente elétrica. E esses eletrólitos de carga positiva são os cátions, e os de carga negativa são os chamados ânions. O que é a importância desses eletrólitos para a gente nesse momento? Esses eletrólitos, vocês vão ver depois, quando estiverem estudando a questão de sistema circulatório, para o funcionamento do coração. O coração, cérebro, por exemplo, eles funcionam à base de eletricidade. Para ter esse funcionamento elétrico, precisa desses eletrólitos, porque são eles que vão dar estímulos elétricos ali para termos esse funcionamento perfeito. Tá bom? Então, isso é muito importante para nós. Por isso que devemos manter esse equilíbrio. Além dos eletrólitos, a gente tem os minerais. Nesses minerais, a gente tem, né, os componentes constituintes aí dos tecidos e fluidos corporais, com importância aí na manutenção dos processos fisiológicos. Podem agir também como catalisadores em resposta nervosa, na concentração muscular e no metabolismo dos nutrientes contidos em alimentos, e regula também o equilíbrio eletrolítico, a produção de hormônios e fortalece a estrutura óssea. E alguns exemplos são o zinco e o ferro. Em relação aos minerais, vocês certamente já ouviram falar sobre os sais minerais de maneira geral, né? Esses sais minerais, por exemplo, o ferro que está falando, vocês já ouviram falar de anemia ferropriva, né? Que é um tipo de anemia por falta de ferro. A falta de ferro, nesse caso, ele está presente quando uma pessoa está com anemia. Eu sempre ouvi falar para comer mais feijão, por exemplo. Mas esse ferro está presente também em alimentos verdes escuros. Por exemplo, couve. É um alimento rico em ferro. E aí as pessoas falam também para comer fígado, né? Bife de fígado, por exemplo, que são alimentos ricos em rico em ferro. E tem vários outros alimentos aí ricos em sais minerais, principalmente frutas e legumes, tá? São esses alimentos aí mais ricos nesses minerais. Só um minutinho, só para eu ver aqui o WhatsApp, que tem a Cris falando que não está abrindo.
Vou pedir ela para me passar e-mail. Então, ok, vem o zinco e o ferro, ok? Seguindo, nós temos as nossas células mesmo, né? Que dentro das nossas células, que são essas unidades funcionais básicas, né? De todo ser vivo, tem o exemplo, a célula vermelha, a célula branca do sangue. Cada uma dessas células vai funcionar de uma certa forma, né? Então, no nosso sangue, nós temos as células vermelhas que dão, né, de certa forma, a estrutura para o nosso sangue, mas também temos as células brancas, que são chamados glóbulos brancos, que são os nossos agentes de defesa mesmo. Então, são os nossos produtores de anticorpos, são quem vai, de certa forma, nos proteger, né? Então, para isso tudo, é muito importante que tenhamos esse equilíbrio também nos líquidos para isso. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio de líquido, o nosso corpo não vai conseguir produzir essas células. Então, a gente também vai cair numa demanda aí, perdão, demanda não, né? Numa falta de defesa aí do nosso organismo. Só um minutinho, mandar um convite para a Cris. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, para que as nossas células funcionem, tenha todo o manejo nessa questão desses nossos líquidos, ela precisa de ter uma forma de distribuição aí desse soluto com a solução. Ou seja, o que é isso? De ter uma forma de manejo entre esse líquido que está ali rodeando a célula, né? E as substâncias que estão nesse meio, seja glicose, seja os sais, sejam esses eletrólitos que estão ali no meio. Para isso, um dos mecanismos é o chamado difusão. Nessa difusão, é um processo, então, que a matéria sólida que é fracionada, como o açúcar, por exemplo, né? Então, em um fluido, né? Em um fluido, ele vai se movimentar de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração, fazendo uma distribuição igual de partículas no fluido. Ou através da permeabilidade da membrana com essa substância. Se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver que tem, por exemplo, aqui, né, mostrando um tanque, mas vai ser como se fosse uma célula, onde tem uma boa concentração, que é esses pontinhos vermelhos. Esse seria o açúcar, por exemplo. Então, ele vai sair de onde ele tem muito para passar para onde ele tem pouco, para ficar mais ou menos igualado, né? Esse é o processo chamado difusão, porque aqui quem está se movimentando é a matéria sólida, então é o açúcar, tá? Então, quando eu falo em movimentação de matéria sólida, é o chamado difusão, tá? Que é diferente do que quando eu falo de matéria líquida, tá?
Quando eu falo de matéria líquida, já é o chamado osmose, tá? Então, osmose é um movimento de água através de uma membrana semipermeável, ocasionada aí por diferença de pressão osmótica. Então, quando é matéria sólida, é difusão, e quando é matéria líquida, é osmose. Então, aqui nessa imagem também, a gente consegue perceber isso. Então, aqui tem como se fosse um recipiente, um copo. Então, eu vou ter líquido, né? Aqui de azul, eu tenho molécula de açúcar, por exemplo. E esses pontinhos mais escuros seriam moléculas de água. Nesses pontinhos mais escuros, nessa primeira imagem, a gente vê que desse lado esquerdo, eu tenho mais moléculas de água do que de açúcar. Como no processo de osmose eu vou tentar um equilíbrio, o que a osmose faz? Transfere água e não transfere a matéria sólida. Então, a água sai de onde tem mais para ir para onde tem menos. Então, ela atravessa uma membrana que é semipermeável e passa para onde tem menos. No caso das nossas células, ela vai passar pela nossa membrana plasmática e vai para onde tem menos. Ou é dentro da célula ou é fora da célula. Tá? E aí vai acontecer uma coisa, depende de que solução é essa que a gente está falando. Normalmente, nesse meio entre as nossas células, nós temos 3 tipos de soluções, que são as chamadas hipertônica, hipotônica ou isotônica. Então, depende de como que ela é chamada, depende da concentração ali que a gente está falando, tá? Então, quando eu tenho, normalmente, vamos começar do lado do direito, da solução isotônica. Na solução isotônica, o que eu tenho? Eu tenho o interior da célula e o exterior da célula é um estado de igualdade, tá? Então, não vai entrar nem sair nada de dentro da célula. Então, o interior e o exterior estão ok, eles estão em equilíbrio, tá? Então, a célula nem ganha e nem perde líquido, por exemplo. Então, ela continua em um estado de equilíbrio. Já nesses outros estados, da hipertônica ou da hipotônica, vai ter um ganha ou uma perda, tá? De líquido, no caso. Aqui, as bolinhas azuis representam as moléculas de água, tá? Então, olha aqui nesse caso da solução hipotônica. Tá? Tenho aqui, então, do meu lado direito, o exterior da célula e do lado esquerdo, o interior da célula. Então, o que está acontecendo? Um movimento do lado exterior para o lado interior. Então, do lado interior da célula, eu tenho pouca água. Então, na solução hipotônica, eu estou colocando água para dentro da célula, tá? Porque eu tenho pouca água no interior. E já a solução hipertônica é o contrário. Eu estou pegando do interior e colocando para o exterior, tá? Então, para a gente ver isso, olha como que seria a célula. Então, a célula isotônica, que não tem ganho nem perda, é uma célula normal, né? Então, uma célula normal não vai ganhar, não vai perder, vai ficar igual. A célula hipotônica, que vai ganhar muita água, né, que a gente vê aqui, ela está recebendo água, ela vai ficar inchada, né, porque ela recebeu muita água, recebeu solução hipotônica. E no caso, aqui da hipertônica, que perdeu líquido, é uma célula encolhida, tá? Então, é uma célula que ficou com pouco líquido. Deu para entender um pouco isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês falem também, tá? E essa relação toda dos líquidos no nosso corpo, a gente tem que entender a importância disso tudo por causa dessa imagem aí que mostra pra gente como que é importante tudo isso para nós. Que, em média, né, uma pessoa pode ficar de 3 a 5 dias sem água. Isso em média, né? Mas esses 3 a 5 dias, qual a qualidade da vida dessa pessoa? Ela vai sobreviver, né? Ela não vai viver de 3 a 5 dias. Ela vai conseguir levar a vida dela por esse período. Ela não vai ter nenhum tipo de qualidade.
Nesse período, ela vai tentar realmente levar a vida dela. É uma situação de emergência mesmo, né? E porque a água é responsável aí por cerca de 70% do nosso peso corporal, né? E a água do nosso corpo, olha as funções básicas que ela faz. Primeiro ali que está mostrando que ela regula a temperatura do nosso corpo. Então, né, se a gente está com calor, por exemplo, se o nosso corpo está muito quente, a gente começa a transpirar, a gente começa a suar para resfriar a temperatura do nosso corpo. Então, agora, por exemplo, hoje o dia esquentou, fez muito calor, a gente está suando. Então, se a gente está suando, é para resfriar o corpo, tá? Senão a gente ficaria com febre, por exemplo, né? A outra função aí da água é lubrificar as nossas juntas, as nossas articulações. Porque se a gente não lubrificar as articulações, viveríamos toda aí rangindo, igual uma porta que não tem lubrificação ali, né? Então ficaria toda rangindo aí as nossas articulações, além de causar dor, né? Ela também reduz pressão, né, nos rins, no fígado, tirando aí os produtos que sobram, tanto dos rins quanto no fígado. E a gente sabe que quando a gente bebe menos água, aumenta o risco da gente ter uma pedra nos rins, por exemplo, tá? A água também, né, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para fazê-los acessíveis ao corpo. Então, se a gente não toma água, fica difícil para o corpo também de absorver esses nutrientes. Tanto que a gente sabe que as pessoas que não bebem água ficam com uma dificuldade muito grande de conseguir ir ao banheiro, né? A água aí evita, né, que as membranas mucosas sequem, olhos, boca, nariz. Ela vai proteger os nossos órgãos e tecidos. Ela ajuda a prevenir a constipação, no caso, constipação intestinal. Ela carrega nutrientes e oxigênios às células. Então, sem água, realmente não tem como a gente viver. Então, a gente precisa dela para tudo que a gente for fazer, né? Por que a gente precisa dela tanto? Olha a porcentagem que é de água no nosso corpo em relação aos nossos órgãos aí. Os nossos ossos, 24% dos nossos ossos são compostos de água, em média, né? 80% da nossa pele é de água, 85% do nosso sangue é composto de água. Os pulmões, né, são os campeões aí, que são 90% dos pulmões são compostos de água. O cérebro, 75%, assim como os músculos também são 75%. Então, é muita coisa, né? Então, a gente precisa realmente ter esses cuidados. Porque se nós não tivermos, a gente começa a sentir os sintomas de desidratação, né? Além desses sintomas mais básicos, como um dos primeiros que está aqui, a sede, por exemplo, né, que é a coisa mais simples que a gente sente, a sede, sensação de boca seca, já vai ter outros, como a dor de cabeça, a urina que vai ficar escurecida, vai ter uma fadiga, pode começar a ter tontura, tá? A pele, né, que a gente já falou que fica mais ressecada, perde a elasticidade da pele. Então, tudo isso vai fazendo problemas para nós, até chegar em situações mais graves, tá? Graves, inclusive, que pode levar a uma falência renal. Então, a pessoa, se ela não cuidar mesmo, se hidratar, se ela não beber bastante líquido, ela pode perder mesmo a função dos rins, tá? Então, é importante que a gente beba água, que a gente se hidrate e oriente as pessoas também a beberem água. Porque tem muitas pessoas que precisaram de fazer hemodiálise que fala que depois que foram sessões de hemodiálise que sabe o valor que tem um copo de água, né? Porque quem está na sessão muitas vezes não pode beber água como gostaria mais, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses pequenos atos. E pensando nisso tudo, a gente tem que falar um pouquinho desses padrões de eliminação, né? Então, para início desse de eliminação, a gente tem que falar dos rins. E de eliminação urinária, é muito simples esse nosso sistema urinário, assim, para eliminação. Simples em sua estrutura, se a gente for pensar no número de órgãos que estão envolvidos para a eliminação. Claro que cada um desses órgãos tem uma complexidade imensa, né? Mas que dá para a gente falar de forma sucinta de cada um deles, né? Que sem os rins, por exemplo, a gente consegue viver? Consegue, com uma vida muito difícil, tá? Mas então esse nosso sistema urinário, ele é formado aí por nossos 2 rins, então a gente tem um rim de cada lado, 2 ureteres,
são esses 2 cordõezinhos que vão ligar os nossos rins à nossa bexiga, e uma uretra, que vai ligar a bexiga ao exterior, né? Então, esses são os componentes do nosso sistema urinário, que também pode ser chamado de sistema excretor. Então, falando dos nossos rins, né? Que é esse órgão principal do nosso sistema excretor. Ele é esse órgão como forma de feijão, né? E aí, uma das características dele é o que chama de retroperitoneais. Ou seja, ele está posicionado, né, por trás do peritônio, na cavidade abdominal. Ou seja, ele está mais na nossa região lombar, mais no posterior, mais para o lado das costas. Se vocês lembrarem da última aula que a gente teve, na aula prática, a gente falou que dava para ver, né, das técnicas de palpação era a punho-percussão, na verdade, que a gente batia ali na região das costas para ver se tinha sensibilidade nos rins, né? Que era bem comum em caso de cálculo renal, né? Então, os rins ficam aqui na região, nas costas, que ele é mais sensível, tá? Que dá para a gente sentir com maior facilidade. É o principal órgão, né, do sistema excretor e osmorregulador. Então, nós acabamos de falar da questão de osmolaridade, dessa questão de controle de líquidos realizado pelo nosso corpo. Então, quando fala de osmorregulador, osmorregularidade, fala exatamente disso, tá? Dessa regulação de líquidos realizada pelos nossos rins, tá? E esses rins, né, eles filtram os dejetos, que é em especial a ureia do nosso sangue, e o excretam aí com água na urina. Ou seja, esses rins ele vai filtrar tudo que é ruim do nosso corpo e vai jogar para fora, junto com a urina. O que é ruim ou o que está em excesso no nosso corpo, não necessariamente o que é ruim, tá? É pelos rins que a gente elimina, por exemplo, medicamentos. A gente toma alguns medicamentos, ele vai passar pelo fígado e depois ele acaba sendo filtrado aí pelos rins para ser eliminado do nosso corpo. Glicose. Às vezes, quando o paciente está com a glicose muito alta, um dos mecanismos que o corpo tem para eliminar a glicose é pela urina, para tentar dar um alívio para o corpo. Então, a urina sai adocicada, né? A glicose sai pela urina. Tanto que o termo diabetes mellitus vem disso. Esse mellitus vem de urina doce, tá? Então, dá para a gente perceber, inclusive, que quando tem algumas pessoas nessa situação, vocês vão perceber que próximo ao vaso sanitário da casa dessas pessoas vai ter muita formiga, né? Porque formiga é atraída pelo doce, tá? Então, se vocês forem em algum local que tiver formigas próximo ao vaso sanitário, provavelmente alguém ali naquela residência, naquela casa ou naquele local tá com a glicose alta e às vezes nem sabe, tá? E aí nós, como, né, profissionais aí da enfermagem, profissionais de saúde, já é um sinal de alerta para a gente. Então, a gente fica atento nisso. Só mostrar aqui, né, nessa imagem também a estrutura dos rins. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, esses triângulozinhos que são chamados pirâmides renais, tá? Essas pirâmides renais, aqui dentro delas, que estão os chamados néfrons. Néfrons são milhões de néfrons que a gente tem dentro dessas pirâmides, e eles que são os grandes responsáveis por fazer a filtração mesmo do sangue. Então, é essa filtração de sangue que vai gerar a urina, tá? Que vai ser eliminada no nosso corpo, tá? E nos nossos rins aí, né, a gente tem o chamado hilo renal, que se localiza no bordo interno de cada rim, ou seja, na borda de dentro, né, de cada rim, e é o local por onde entra, né, vai entrar a artéria renal, a veia renal e os nervos também, e os nervos renais, tá? Então, a artéria vai trazer o sangue oxigenado, o sangue que vai ser filtrado aqui, e vai sair a veia renal, tá? E nesse hilo renal, né, abre numa cavidade denominada seio renal. Bom, então só essa parte de anatomia aí mesmo para vocês verem um pouquinho desse rim que é tão importante. Nessa outra imagem a gente vê um outro rim, que ele é um rim humano mesmo,
só para vocês verem. Aqui ele está completamente sem vida, né? Está bem morto mesmo. Pela coloração, a gente consegue ver que já tem algumas horas que ele estava morto, porque o rim ele é bem rosado, né? Então aí já tinha algumas horas do óbito. Então, por isso que ele está nessa coloração mais pálida, tá? Mas o rim... Professor, o senhor... Oi. O senhor disse algumas horas? Como você conseguiu identificar isso? Não, algumas horas, Sabrina, só porque tem algum tempo assim que passou. Porque se fosse rápido, esse rim ainda estaria rosado. Tá? Porque o rim é bem rosado. Entendeu? Só por isso. Porque se fosse assim, durante uma cirurgia, acabou de tirar, saiu, fez uma cirurgia ali, tirou e só está cortando para mostrar, aí estaria rosado ainda. Mas como já está pálido, já teve horas que passou. Entendeu? Então, aqui nesse rim, né, que dá para a gente ver, nesse que é humano, dá para a gente ver a parte do córtex, mais as pirâmides, o córtex, né, essa parte aqui de cima, e as pirâmides, que dá para ver aqui esses triângulozinhos que a gente tem, né, que é chamado parênquima, que é onde estão os néfrons, né, que são os grandes filtradores aí de urina, né? E essa urina, como que ela é formada? Então, esses néfrons vão gerar essa urina, que vai passar por esses ductos todos aqui, que estão aqui no meio, que são chamados cálices, tá? E aí vai passando do cálice maior, menor, até para o cálice maior, para o cálice secundário, até chegar aqui nesse cálice maior mesmo, chega nessa pelve renal, tá? Que é essa pontinha aqui mais externa. Que aí vai chegar no ureter e vai cair na bexiga, tá? Aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver bem como que é. Então, a gente vê que tem o rim. Dentro do rim, a gente vai ter as pirâmides aí renais, né, que tem essa divisão toda dela. E dentro das pirâmides, nós vamos ter aí milhões de néfrons, que é essa estrutura aqui. Tem um vídeo bem legal, que está no YouTube mesmo, que mostra essa questão toda de filtração do sangue por esse néfron aqui, por causa desse glomérulo, que é como se fosse uma bolinha que fica aqui dentro do néfron. Eu vou procurar o link desse vídeo, vou mandar para vocês lá no grupo no WhatsApp, para quem tiver interesse, para quem quiser ver, como que acontece toda essa filtração do sangue pelo néfron. É bem legal, tá? Eu mando para vocês. É um vídeo, se eu não me engano, ele tem em inglês, mas só as imagens assim é autoexplicativo, dá para a gente entender. Não precisa do áudio, não. Dá para a gente entender numa boa, tá? Então, mas só para a gente explicar mais ou menos. Chega aqui, nesse glomérulo, que é essa bolinha, o sangue aqui pela artéria, ele vai passar por aqui, e aí, ele passando por aqui, por aquela questão de osmolaridade, né, de osmose, passa por aqui, e aí vem entrar nesses tubos, o líquido. E aí vai seguindo por aqui. Nesses tubos do néfron, tem toda uma questão de reabsorção, tá? Desses solutos que vai sendo filtrados, tá? Então, glicose é reabsorvida aí no néfron também. Alguns outros sais minerais também são reabsorvidos, porque senão a gente ficaria com deficiência de alguns deles, tá? E aí, sim, o que sobra vai ficando pingando aqui e vai até chegar nessa pelve renal e chegar no ureter, tá? As funções básicas aí dos rins, então, são várias, né? Então, com a filtração do sangue, a formação da urina, os rins contribuem para a homeostasia dos líquidos do corpo de várias maneiras. E quando a gente fala homeostasia, que é esse termo que provavelmente é novo para vocês também, quando a gente fala homeostasia, quer dizer um equilíbrio, um estado de equilíbrio das funções do corpo. No caso aqui é a homeostasia dos líquidos do corpo. Então, os rins, ele contribui para isso, para que esteja um equilíbrio entre os líquidos do nosso corpo, né? Além disso, ele contribui, né, para a regulação iônica aí do sangue, ou seja, lembra daqueles eletrólitos? Né? O rim ajuda nesse equilíbrio, porque ele vai drenar o excesso também, tá? Ele ajuda na manutenção da osmolaridade do sangue,
porque ele também vai filtrar os excessos de líquido, né? E, consequentemente, vai regular o volume o volume de sangue, né? O volume sanguíneo, e, consequentemente, regula a pressão arterial. Na semana que vem, a gente vai falar sobre pressão arterial. E a gente vai entender por que isso. Um dos fatores que afeta a pressão é a quantidade de líquido que a gente tem no corpo. Tá? Então, o rim é um grande fator importante nesse controle da pressão arterial. Por causa disso, que ele controla esses líquidos. Tá bom? Então, o rim ajuda no controle da pressão arterial. Lembrem que algumas pessoas tomam diuréticos para ajudar a controlar a pressão arterial, tá? Por causa disso, que o rim ajuda, então. A gente vai entender isso melhor semana que vem. Além disso, né, tem a regulação do pH do sangue, ou seja, pH, não sei se vocês lembram, lá da época de colégio, de escola, né, se eu não me engano, na aula de biologia, química, vocês devem que viram isso, questões relacionadas a pH. pH é uma escala que a gente tem que vai avaliar se o ambiente é ácido ou se ele é básico. Básico seria o contrário de ácido, tá? Então, regula isso. A gente vai ver esse pH do sangue mais para frente também, tá? Vai ver essas características do sangue. Os nossos rins também ajudam na questão de liberação de hormônios, em especial por causa das glândulas suprarrenais, que a gente vai ver agora mesmo. Tem a regulação do nível de glicose no sangue, que a gente acabou de falar, né? Que os rins filtram a glicose. E a excreção aí de resíduos e substâncias estranhas, que a gente falou que os rins filtram os excessos que estão no nosso corpo. Então, seguindo, a gente tem então as nossas glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais são duas glândulas que a gente tem que estão acima dos nossos rins, uma em cima de cada um dos nossos rins, tá? É como se fosse um chapéuzinho que fica em cima dos nossos rins. Essa glândula, ela é dividida, né, se a gente cortasse ela no meio, a gente ia ver que ela tem características diferentes. É como se ela tivesse um córtex, que seria a parte de fora dela, e uma medula, como se fosse o meio. Cada uma dessas partes produzem hormônios aí diferentes, tá? E a importância mesmo dessa glândula suprarrenal para nós é a produção de hormônios. Tá? Tanto a parte de medula quanto a parte de córtex da suprarrenal estão envolvidas nesse processo de produção de hormônios. Isso é a principal importância dessa glândula. Tá? Nessa parte da medula, produz adrenalina, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, que vocês já ouviram falar, com certeza, principalmente de adrenalina, né? Que é muito utilizado, né, em ambientes hospitalares. E a suprarrenal e o córtex, né, vai produzir diversos outros hormônios e esteroides, tá? Então são glândulas aí que ajudam, inclusive, na questão de metabolismo do nosso corpo também. E além dos nossos rins, assim como um todo mesmo, a gente tem os nossos chamados ureteres. Então, os ureteres é o tubo que vai conduzir a urina do rim até a bexiga. Esses nossos ureteres são dois, né, na imagem que a gente vê, que é esse tubo mesmo que vai ligar, que está ligado aqui do rim até a bexiga, um de cada lado. Esse ureter, ele parece simples, um tubinho só, realmente parece um canudinho, mas ele é feito de um tipo de músculo liso. Ou seja, ele tem um tipo de contração, então. Então, ele contrai e é um tipo de contração involuntária, tá? Ou seja, então, mesmo se você fosse preso de cabeça para baixo, esse ureter era capaz de empurrar a urina no sentido até chegar na bexiga, porque ele contrai levando a urina que está sendo gerada no rim até a bexiga, tá? Então, ele consegue fazer isso numa boa. Oi. Professor, esses ureteres, eles são inervados pelo sistema parasimpático, igual o sistema digestório? Isso mesmo, Sabrina. Isso mesmo.
Da mesma Então, forma. o uréter, ele participa, então, dessa inervação, junto com ele tem uma inervação diferente do sistema nervoso central. Tem. Isso, porque o sistema nervoso central ele vai se dividir, né, em simpático e parasimpático, em sistema nervoso autônomo e o somático. E esqueci o outro termo. Mas, enfim, ele vai ter essa divisão de simpático e parasimpático, né? O parasimpático ele vai inervar também o ureter, tá? Porque ele é involuntário. Então, da mesma forma que inerva o intestino, por exemplo, tá? Que também é involuntário. É o mesmo tipo de nervo. É isso mesmo, tá? E esse intestino, como você perguntou, também é feito de musculatura lisa. Por isso que é o mesmo tipo de inervação. Por isso que eu chutei que se era esse tipo de inervação, porque a musculatura lisa, igual o senhor falou. Exatamente. É a mesma coisa. Então, por isso que tem essa contração também. Tá? Sim, obrigada. Por nada. Então, continuando, saindo do ureter, que é simples, a gente vem para a bexiga. A bexiga também não tem nada assim de muito complicado nela para nós nesse momento, né? A bexiga, então, é esse reservatório nosso que é temporário de urina, né? Então, temporário porque, né, a gente enche a bexiga e libera a quantidade de urina. Apesar que não é indicado que a gente encha mesmo a bexiga, né? Porque quanto mais tempo a gente fica segurando, né, para ir ao banheiro, aumenta a probabilidade aí da gente contrair algum tipo de infecção de urina, né? Então, o ideal não é ficar segurando tanta urina. E a bexiga, normalmente, ou seja, quando ela não está cheia de urina, ela é oca, né? E ela é elástica, ou seja, ela vai esticar à medida que ela for enchendo, né, de urina ali dentro. Então, quando ela está cheia, a superfície interna dela fica lisa. Aqui na imagem dá para ver que internamente ela está toda enrugadinha, né? Isso quer dizer porque ela vai esticar, né? Como se fosse um balão que está murcho. Quando ela vai enchendo, ela vai esticando, tá? E isso é muito importante para a gente tomar cuidado, por exemplo, sempre que for sair de casa, por exemplo, de casa, da faculdade ou qualquer outro local, a gente ir no banheiro antes. Porque se acontecer, a gente não sabe, né? Mas se acontecer algum acidente e você tiver com a bexiga muito cheia, por causa do impacto, tem um risco grande da bexiga romper, da bexiga estourar, se ela estiver cheia. Tá? Se ela está lá toda tensa e tiver esse impacto, tem esse risco dela estourar, dela romper. Então, vão ao banheiro antes de sair, porque se acontecer algum acidente, não tem esse risco tão alto, tá? E aqui na bexiga tem essa região que a gente chama de trígono da bexiga, que é o ponto aqui médio, onde vai ter a entrada dos dois ureteres, que estão vindo, né, lá dos rins, e o ponto para a saída da uretra, tá? É o chamado trígono da bexiga, então. O ponto de entrada dos dois ureteres e o de saída da uretra. Nesse trígono da bexiga, é o local onde tende a acontecer, onde tende a persistir o maior número de infecções de urina, tá? Então, é nessa região. Além disso, aqui nessa região nossa de bexiga, a gente tem os chamados esfíncteres. Esfíncter, a gente tem de duas formas. Tem o esfíncter interno e esfíncter externo. O esfíncter interno, ele também é feito de musculatura lisa, ou seja, ele é involuntário. Você não tem um controle direto sobre ele, tá? E o esfíncter externo, aí sim, ele é de controle voluntário, tá? E você consegue controlar aí a sua necessidade de urinar. Mas vocês, provavelmente, algumas de vocês já passou pela situação de, às vezes, estar muito apertada para ir no banheiro e quando estava no ônibus, indo para casa, e aquele desespero para chegar em casa, quando vê o portão de casa, quase não aguenta segurar mais, de tanta vontade de ir no banheiro. Porque o esfíncter interno já liberou. Se você não controla ele, o externo é você que controla. Mas seu psicológico, quando você vê seu portão,
ele já entende que você está no seu lugar. Né? Então, aí fica mais difícil ainda de você conseguir controlar. Aí, quando você consegue abrir a porta de casa, aí você torce só para não ter ninguém no banheiro. Né? Porque senão fica mais difícil ainda. Né? E aí, a capacidade média da nossa bexiga é cerca de 700 a 800 ml. Tá? Só que a da mulher costuma ser menor do que a do homem, porque a bexiga feminina, ela está ali competindo com o útero, né? Elas estão no mesmo espaço, na mesma região. Então, ela fica competindo espaço. Por isso que a mulher grávida, por exemplo, quando está no estágio maior da gestação, lá para o 6º mês para frente, às vezes, dependendo, né, até um pouco antes, ela vai no banheiro já com intervalos menores. Toda hora ela tem vontade de ir no banheiro e faz pouca quantidade de urina, né? Faz pouco xixi, mas toda hora ela vai no banheiro. Por causa dessa que o útero tá grandão, já tá apertando a bexiga ali. A bexiga tá com pouco espaço, tá? Porque eles estão competindo o mesmo espaço. E para terminar essa parte de sistema urinário, a gente tem a uretra. A uretra, bem simples, né? Que é o tubo aí que conduz a urina, né, da bexiga para o meio externo. Então, não temos muito sobre a uretra. Então, só que é esse tubo. A uretra feminina, ela é exclusiva desse sistema urinário, e ela vai medir cerca de 4 centímetros, né, cerca de 3,8, 4 centímetros. Então, ela é bem curtinha. E a uretra masculina, ela é utilizada tanto para o sistema urinário, quanto para o sistema reprodutor, tá? E essa uretra masculina, ela passa ali no meio da próstata, tá? E, em média, a uretra masculina mede cerca de 20 centímetros. Então, se a gente vê nas imagens aqui, na feminina, né, tem a uretra aqui, esse ponto, e a masculino é um único orifício, mas a uretra está sendo localizada aqui, começa aqui em cima na bexiga, né? E ela passa por tudo isso, sai da bexiga, passa pela próstata e pelo comprimento do pênis. Então, a uretra tem cerca de 20 centímetros, tá? E a feminina, pequena, cerca de 4 centímetros. Então, essa é a diferença da uretra de homens e mulheres. Isso é importante para nós, porque vocês, como futuras enfermeiras aí, vocês vão passar muitas sondas nessas vidas, tá? Sonda no homem é mais simples de passar assim pelo ser um único orifício. Você vai introduzir a sonda, só tem que garantir que realmente a sonda chegou na bexiga, né? Como que eu garanto isso? Principalmente pelo retorno de urina que você vai começar a ter, que quando a sonda chegar na bexiga, vai retornar urina, normalmente, tá? Porque principalmente se for a sonda de demora, ou seja, aquela sonda que vai ficar no paciente algum tempo, né, alguns dias, aquela sonda tem uma espécie de balão, um balonete na ponta, tá? Se você encher esse balonete antes dele estar dentro da bexiga, vai causar uma lesão, vai machucar a uretra desse paciente. Então, você tem que ter a certeza que esse balonete está dentro da bexiga. Então, geralmente, a gente introduz bastante a sonda aqui para dentro. Na feminina, o mais complicado, assim, o mais difícil, é para localizar certinho mesmo a uretra, ter certeza que está colocando a sonda na uretra. Porque eu já vi alguns casos da pessoa estar colocando a sonda, ao invés de ser na uretra, está colocando na vagina. Então, a sonda introduz, né, a pessoa introduz a sonda e a sonda vai voltar. Né, porque não está introduzindo no orifício correto. Tá? Então, sonda na uretra. E essa sonda, ela é estéril. Então, se introduziu na vagina por acidente, sem querer, tem que trocar a sonda e passar uma nova. Porque senão você tem risco de causar infecção aqui. Tá? Então, são cuidados aí que a gente tem que ter. E pensando nesses padrões todos de eliminação, também tem a questão da eliminação intestinal, que é muito importante para nós também, quando a gente pensa na questão de líquido, né? O intestino também é uma grande importante para nós nessa regulação toda de líquidos e de hidratação do nosso corpo.
o intestino, todo alimento que a gente come tem líquidos, por exemplo, e a própria água que a gente consome vai cair no nosso intestino. É no intestino que ela é absorvida, tá? Então, uma das grandes funções do intestino é essa, a absorção de líquidos. Em especial, o nosso intestino grosso, ele tem essa importância na absorção de líquidos, tá? Então, por isso que eu coloquei essa parte aqui para vocês verem. Então, basicamente, nos nossos intestinos, coloquei o intestino delgado e o intestino grosso. Então, o intestino delgado se divide em 3 partes, duodeno, jejum e ilho, né? Então, o duodeno é a parte inicial de intestino delgado. Então, aquela parte que sai do estômago, primeira partezinha, duodeno. Jejum é a parte maior do intestino delgado. E o ilho, a parte final de intestino delgado, que vai ligar ao intestino grosso, tá? Esses nutrientes, né, vão ser o início da digestão mesmo, da absorção de nutrientes, vai começar aqui nesse intestino delgado, que ele é bem longo, tá? Então, os nutrientes começam a ser absorvidos aqui, principalmente na região de jejum, por ser maior, né? O ilho, ele já vai ter a função de absorver principalmente vitaminas, ferro, sais biliares. Então, ele tem essa função toda importante. Na parte do duodeno, vai receber os líquidos ali vindo do pâncreas, a bile que está vindo do fígado. Então, tem toda essa importância ali para a digestão como um todo. Bom? Já o intestino grosso, ele vai ajudar, né, igual eu já falei, nessa absorção de líquidos como um todo, e ele vai ser dividido em seco, que é essa primeira partezinha, onde vai se ligar ao intestino delgado. O apêndice, né, não coloquei aqui escrito, mas tem o apêndice. O cólon. Cólon, no intestino grosso, tem cólons diferentes, mas a gente vai ter o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. E, por fim, o reto, tá? Então, essas são as partes do intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem seco, apêndice, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Então, principalmente absorção de líquido e formação mesmo do bolo fecal, formação das fezes, né? Se nós temos qualquer problema nesse conjunto todo de intestino, tanto no delgado quanto no grosso, a gente vai ter dificuldades na absorção de líquidos e de nutrientes e, como consequência disso, nós vamos ter eliminação em excesso desses líquidos. Então, a gente tem um risco muito grande de desidratação, né? E a desidratação é muito séria, principalmente nos idosos e em crianças. Então, a gente tem que ficar de olho nesses pacientes. Crianças e idosos têm desidratações severas de um dia para o outro, tá? E essa desidratação pode levar à morte, inclusive. Então, a gente tem que ficar realmente de olho nisso, tá? Quem cuida já de idosos, prestem bastante atenção nesses pacientes, tá? E como a gente está falando dessa regulação toda de líquidos no corpo, nós temos que falar do chamado balanço hídrico. O balanço hídrico é uma atividade nossa da enfermagem, tá? É muito, muito importante mesmo que a gente faça e é essencial, tá bom? Quando que eu vou fazer balanço hídrico? Eu sempre vou precisar de fazer? Não, não é sempre que você vai fazer, não é todo mundo que faz. Tá? Depende muito do paciente que você está cuidando. De rotina, todo paciente internado em CTI faz balanço hídrico. Tá? Então, de rotina, todo mundo que está no CTI faz realizado balanço hídrico desse paciente. Fora do CTI, é todo mundo que faz? Não. Então, fora do CTI, é muito difícil, na verdade, ter paciente que faça balanço hídrico. Tá? Porque vocês vão ver que é complicado, é difícil controlar. Em enfermarias, são 6, 8 pacientes, às vezes, para um técnico de enfermagem tomar conta. Então, esse técnico de enfermagem não consegue saber mesmo tudo que esse paciente está consumindo, né? Então, não dá. Mas, no CTI, são 2 pacientes para um técnico.
Então, o técnico consegue observar com maior precisão. Então, vamos lá sobre o balanço hídrico. Então, o balanço hídrico é um processo, né, de observação e registro da quantidade de líquidos administrados e eliminados pelo paciente no período de 24 horas, com o objetivo de verificar as perdas e ou ganhos de líquidos e eletrólitos do paciente, né? E a manutenção aí da quantidade adequada de líquidos no organismo e de seus elementos são fatores essenciais para a vida. Então, esses pacientes que estão mais graves, né, realmente precisam de fazer esse balanço hídrico. Vocês vão ver na prática que alguns desses pacientes, eles vão ter, inclusive, um controle rigoroso aí sobre a quantidade de água que ele pode beber, tá? Tem pacientes que vão ter uma restrição hídrica mesmo, que não vão poder beber muita água. Às vezes vão ter pacientes que vão poder beber um copinho de água por dia, um copinho de 200 ml. E olhe lá. Então, depende da clínica desse paciente, depende do que ele tem, tá? Então, aí, os líquidos correspondem, né, cerca de 50% a 70% do peso corporal, exercendo aí um papel importante no organismo, como a gente já falou, que transporte de oxigênio, nutrientes para a célula, remoção de produtos de degradação do nosso corpo, manutenção do equilíbrio físico e químico do nosso corpo. Deixa eu voltar aqui. E aí, a nossa eliminação de líquidos, né? A gente tem as chamadas perda sensível, que elas são as perdas mensuráveis, ou seja, aquelas perdas que tem como a gente medir, tá? E temos as perdas insensíveis, que são aquelas perdas não mensuráveis, tá? Então, a água é eliminada do nosso organismo pela pele, quando transpiramos, pelos rins, quando a gente urina, pelos nossos intestinos, através das fezes, pelos pulmões, né, pela respiração. Então, nós temos essas maneiras de eliminar água, sem contar pela vômito, por exemplo, né? Isso tudo são maneiras da gente eliminar líquidos do nosso corpo. Então, por isso, nós temos as maneiras que nós conseguimos mensurar e as maneiras que nós não conseguimos mensurar. Não tem como eu mensurar a quantidade de água que eu estou perdendo por dia por suor, né? Tem cálculos aproximados. Então, ali, ó, tem aproximadamente de 300 a 500 ml que são eliminados pelos pulmões em cada 24 horas. E aproximadamente 500 ml, né, de água por dia que são eliminados por meio da transpiração. Isso é regra? Eu vou levar isso sempre em consideração? Não necessariamente. Depende do setor onde você está trabalhando. Cada local, cada hospital, ele tem uma autonomia para decidir se vai considerar esses valores que não são mensuráveis ou não. Então, isso depende do protocolo institucional, tá? Então, a quantidade de perda insensível em um adulto é aproximadamente 500 a 1.000 ml por dia. Mas lembrando, essa perda insensível, se ela fosse levada em consideração no balanço hídrico final, depende do protocolo da instituição. Então, se vocês forem trabalhar em uma terapia intensiva e precisarem fazer um balanço hídrico, vamos ver como que o protocolo da instituição preconiza, tá? Se eu vou considerar essa perda insensível ou não preciso considerar essa perda, tá bom? Então, as formas que a gente tem mais comuns, né, de ganhar e de eliminar líquidos. Então, os líquidos que são administrados por paciente. Soros, medicamentos, né? São os medicamentos endovenosos. Quando falo medicamentos endovenosos, ou medicamentos EV, igual tá aí, são medicamentos na veia, tá? Tem a diluição de medicamentos, seja esses medicamentos pela veia, seja medicamentos via oral, tá? Tem sangue derivados, então essas bolsinhas de sangue, medicações via oral líquidas, controle de líquidos fornecidos pela copa. Então, esse controle de líquidos, está falando ali, né, ver a coerência em relação à aceitação, que é, por exemplo, o paciente está tendo alimentação líquida, né, a dieta dele, como está ali falando de sonda nasointeral, então essa é uma dieta líquida, ou às vezes ele está sem sonda, mas recebeu uma sopa, por exemplo, então qual é a quantidade, né? Então,
tem que saber tudo direitinho sobre isso, tá? E esses líquidos eliminados do corpo, que é a urina, as fezes, no caso de diarreia, vômitos, as drenagens. Tem pacientes que têm alguns tipos de dreno de tórax, alguns outros aí para tirar a secreção mesmo de dentro do corpo, tá? Então a gente tem que medir a quantidade que está saindo do paciente. Tem drenos que chega a tirar quase 500 ml por dia, às vezes até mais, tá? Então a gente tem que saber quanto de líquido que está saindo do paciente, sem contar os sangramentos, tá bom? E aí, o que a gente tem que fazer? Anotar aí na folha de sinais, né, as outras medidas importantes para o controle desse balanço hídrico. Que medidas são essas? O aspecto e a quantidade das fezes do paciente. Então, como que eu vou fazer isso? Que aspecto que é esse? PMG, isso é muito pouco, médio ou pouco, né? Pequeno, médio ou grande. E medir as diarreias. Como que eu vou medir diarreia? Meu Deus do céu, como que eu faço isso? Paciente em terapia intensiva, ele não vai para o banheiro. Normalmente, ele vai utilizar fralda. Então, só vai pegar a fralda e pesar, tá? Para saber o peso mesmo. Então, é mais simples, tá? Que é a mesma coisa da quantidade e aspecto da diurese. Então, o paciente urinou, está na fralda, você vai pegar a fralda e vai pesar. Ou se ele urinou ali no marreco, na comadre, aí você vai medir a quantidade e desprezar, tá? Em caso Professor, de tem como fazer um cálculo para poder descobrir? Tem, Sabrina. Geralmente tem uma tabela falando, tal peso equivale a quantos ml. Já tem isso padronizado lá nas instituições, tá? Mas não tá, tipo, misturado com as fezes, não? Porque as fezes também pesam. Pesam. Se na fralda tiver fezes, urina, tudo junto, aí vai pesar e vai colocar, e vai anotar o peso. Só isso. E é essa quantidade que você vai anotar. Isso é PMG, tá? Geralmente tem uma tabela mostrando ali como que você vai considerar. Tá bom? É bem simples de seguir. Dá para seguir isso numa boa, tá? No caso de vômito do paciente, não tem muita coisa como a gente ter esse controle, né? Então, no caso de vômito, a gente vai só notar o aspecto desse vômito. Se ele foi um vômito alimentar, ou seja, ele comeu alguma coisa e vomitou, ou se é uma cialorreia. Cialorreia é aquele excesso de saliva só, sabe? Quando você está, tipo, passando mal, não tem nada mais para sair do seu estômago. Você está passando mal, mas é só saliva mesmo, tá? Ou outros tipos, né, de vômito, sangue, por exemplo, enfim, a gente vai anotar o que foi. Os aspectos da drenagem também, que é importante. E se o paciente tiver com mais de um tipo de dreno, falar qual tipo de dreno que foi, anotar quantos ml foram drenados de cada um. Tá? Que isso é importante saber qual foi drenado tanto, né? Qual quantidade. E a mesma coisa para curativo. Se o paciente tiver muitos curativos, ou se os curativos desse paciente forem muito sangrentos, ou com muito exudato é aquele líquido que sai do curativo, que sai das feridas do paciente, tá? Se tiver muito exudativo, também tem que pegar aquela gazinha, aquelas coisas e pesar, tá? E todas as medicações endovenosas, elas devem ser registradas, porque vai direto na veia. Então, tudo aquilo tem que ser registrado, tá? Quando que a gente deve fechar, então, esse balanço hídrico, né? Então, o balanço hídrico parcial, ele deve ser fechado sempre às 6, às 12, às 18 e às 24 horas. Então, esses 6, 12, 18 e 24 horas não são 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Não é isso, tá? São 6 horas que começou, 12 horas que começou, 18 horas que começou, um dia. Tá? 24 horas que começou. E aí o balanço hídrico total deve ser fechado às 24 horas, que ele começou. Normalmente, né, nos ambientes hospitalares assim, a gente começa a fazer no início do plantão. Exceto, claro, aqueles pacientes que chegam no meio do plantão. Paciente que chegou lá, por exemplo, 2 horas da tarde, você vai começar a fazer o dele 2 horas da tarde. Mas amanhã,
vai ser fechado 7 horas da manhã. Vai ser fechado às 7 para quem está chegando às 7 horas da manhã começar a fazer certinho, 7 da manhã, e aí faz igual todo mundo, tá bom? E aí, Professor, sua voz foi cortada. Vou repetir. Vamos lá. Professor, tá vivo? Vai repetir. Voltou? Então, vamos lá, vamos repetir. Então, esse balanço hídrico. Não, professor. Esse balanço hídrico. Ô, Vanessa, você tá escutando ele? Eu tô. Eu acho que eu não tô escutando também, não. Eu não tô escutando, professor. Eu tô achando que a rede dele deve ter caído. Igual a minha tinha caído, eu custei voltar de novo. Não, professor, não vai, não. Por favor. Festa! Professor voltou. Estão escutando? Agora sim. Ah, então, vamos ver. Vamos ver se continua. Tá? Se parar, vocês me falem. Então, vamos lá. Então, tá falando então, que esse balanço hídrico, ele pode ser fechado, né? Às 6, às 12, às 18 e às 24 horas. Lembrando que às 24 horas é de responsabilidade do enfermeiro fechar. Só o enfermeiro quem pode fechar ele às 24 horas. Tá? Então, o enfermeiro ele tem que finalizar 24 horas, certinho. E por que tem que ser o enfermeiro, né? Que tem que ir lá e checar isso? Porque é o enfermeiro que vai passar o plantão para o próximo enfermeiro que está chegando. Então, ele tem que passar para o próximo colega lá que está pegando o trabalho, tudo certinho. Tá? Então, o enfermeiro tem que realmente fechar e entregar ali o plantão com as informações corretas. Por isso que o enfermeiro tem que fechar. Tá? E, dependendo da instituição, o enfermeiro tem que fechar ainda esse balanço hídrico e também passar para a equipe médica, tá? Antes de sair, antes de ir embora. Tá? Tem que passar para a equipe médica também, porque essas informações é importante para eles. E aqui está falando que em muitas instituições o balanço hídrico é realizado às 7 da manhã e às 7 da noite por causa dessa questão de troca de plantão. Aqui, a outra pergunta, né? Como que deve ser fechado, né, o balanço hídrico parcial? Então, para fechar o balanço hídrico, como que a gente faz? A gente deve somar todos os líquidos administrados no paciente e somar todos os líquidos eliminados. Então, após eu fazer essa soma, eu tenho que fazer a redução. Eu pego todos os líquidos administrados menos os líquidos eliminados, e aí eu vou ter o resultado, tá? Aí eu coloco o sinal de mais se o líquido administrado for maior que o líquido eliminado, ou coloco o sinal de menos se o líquido eliminado for maior que o líquido administrado. O que é bom e o que é ruim? Depende. Se eu quero que o meu paciente perca líquido, ou seja, se aquele meu paciente está com muito inchaço, por exemplo, eu quero que ele perca líquido. Então, eu quero que ele tenha o sinalzinho de menos. Então, para aquele paciente é melhor que ele tenha menos. Ou seja, que ele eliminou mais líquido do que ele consumiu. Mas se aquele paciente, por exemplo, é um paciente que está desidratado, eu quero que ele tenha mais. Que ele tenha consumido mais líquido do que eliminado. Então, esse sinal de mais ou menos varia de acordo com o paciente. Tá? Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, vai depender de um paciente e de outro. Tá?
Então, por isso que a gente tem que colocar o sinal de mais ou de menos para chamar a atenção mesmo de quem está olhando ali aquele balanço hídrico. Aqui eu coloquei só essa imagem de um hospital aí, só para vocês terem uma ideia de como que isso é organizado, tá? Normalmente, né, nesse controle de balanço hídrico, é um impresso, uma folha A4 que a gente tem. A gente vai ter um espaço, né, uma coluna para colocar data, hora, para colocar os sinais vitais, que aí vai vir temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, sinais vitais como um todo. A característica é dos líquidos administrados e eliminados, que a gente vai ter espaço para descrever. Os líquidos administrados, quais são eles? Aí tem a coluna para a gente colocar oral, gástrico, IM de intramuscular, IV de intravenoso. E esse espaço aqui é para a gente colocar o ml, né? Onde está escrita a característica dos líquidos administrados e eliminados, você escreve o que é. E, por exemplo, aqui, IM, eu posso colocar 10. Por exemplo, se for 10 ml de injeção, suponhamos, tá? E nos líquidos eliminados, a mesma coisa. Diurese. Diurese é urina. Então, eu coloco quantos ml de urina ele eliminou. E assim sucessivamente. Secreções. E assim vai, tá? E no final, lá embaixo, está escrito uma linha, totais parciais. Aí eu vou somar de tudo. Eu somo no final todos os líquidos administrados, quanto que deu, todos os líquidos eliminados, quanto que deu. E aí eu faço a subtração. Administrados menos eliminados, e aí eu tenho o meu saldo, positivo ou negativo. E aí isso depende do meu paciente para eu saber se é bom ou não. Ok? Mais ou menos esse balanço hídrico? Então, para a gente saber se está ok, vamos fazer um exercício de balanço hídrico. Então, pega um papel, um caderno de vocês, alguma coisa. Tem um exercício aqui no slide para vocês fazerem. Eu vou fazer o meu aqui também para a gente poder conferir, que eu nem fiz. Tá? Então, aí, ó, para o fechamento do balanço hídrico do paciente Y, o técnico de enfermagem recorreu às seguintes anotações contidas em prontuário nas últimas 24 horas. 200 ml de café da manhã, 500 ml de solução fisiológica intravenosa em 24 horas, ingestão de 1.000 ml de água em 24 horas, diurese de 1.300 ml de água, 1.300 ml em 24 horas, 300 ml de café da tarde e 300 ml de chá à noite. Claro que isso é um caso bem hipotético, porque, né, não tem quase nada de informação ali. Mas é só para a gente poder treinar um pouquinho. Tentem fazer isso aqui, que eu vou fazer aqui também rapidinho para a gente ver se está tudo ok. Professor, o senhor quer que a gente faz no esquema daquela folha lá, que você colocou no último slide? Isso, Sabrina, pode fazer faz como se fosse uma tabela, uma tabela mostrando líquidos administrados, líquidos eliminados. Não precisa de ser igual àquela última não, porque ele tem dados demais, mas uma mais simples mesmo, tá? Ah, sim. Tá ok. Se eu fizer uma aqui, vocês conseguem ver... Deixa eu ver se eu consegui inserir uma tabela aqui. Eu vou fazer um rascunhão aqui no caderno. Isso, tenta fazer um rascunho. Eu vou fazendo aqui para acompanhar vocês.
professor. Oi. Então, esse balanço hídrico, ele ficou classificado com aquele sinalzinho de mais, porque o paciente, ele ficou com 1.300 ml de líquido retido dentro dele, não foi? 1.300, Sabrina, que deu o seu? Sim, que ficou retido. Isso, então o seu ficou positivo, não? Isso, ficou positivo. Porque o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei e somei tudo que foi adicionado ao corpo dele. Depois eu fiz a subtração por causa da diurese que teve. E ainda restou 1.300 ml de líquido. Então ficou positivo, não ficou? Ficou positivo, mas a minha deu um pouquinho menos que o seu. O meu deu 1.000. Ao invés de 1.300. Só deu 1.000. Não sei, você consegue ver minha tela? Você consegue ver o slide? Consigo. Agora? Consigo. Ah! Pera. É isso mesmo, é 1.000. Não, professor, porque eu confundi as coisas aqui. Eu pensei que era para tirar só 1.000. Eu fiz a diurese, eu pensei que era para tirar só 1.000, mas só depois agora que eu vi que é 1.300 que é para tirar. Isso, diurese 1.300. É, ficou 1.000. Professor, não estou entendendo, que a letra está muito pequena, não estou enxergando. Vou aumentar aqui para você, peraí. Tá. Ô, Lúcia, se você tiver no celular, tem como você expandir, como se fosse uma foto. Ah, tá, consegui. Conseguiu, Lúcia? Consegui. Dona Lúcia, eu tô esperando a minha carona para casa hoje. Espera na saída que eu te levo. Então não é difícil, não, é fácil. É fácil. Agora, tem um outro caso que está no slide seguinte, para vocês fazerem. Está um pouquinho mais complexo. Tá? Só para vocês treinarem. Quem já terminou esse primeiro pode ir para o segundo. Eu não entendi esse, professor. Essa soma eu fiquei meio perdida também nesses exercícios. Eu não consegui entender. Ótimo. Peraí, vocês, então vamos lá que eu vou explicar a vocês. Só um minutinho. Só vou responder aqui no WhatsApp uma pessoa e aí eu volto para explicar isso para vocês. Vamos lá. Menos 1.300. Gente, alguém aí sabe o que é essa sigla EV? EV? Uhum. EV endovenoso. É medicação na veia. Ah, sim. Então vamos lá, meninas, para vocês que falaram que não entendeu. Então esse exercício está falando, vamos fazer junto com vocês. Então tá aqui, ó, para o fechamento do balanço hídrico do paciente Y, o técnico de enfermagem recorreu às seguintes anotações contidas em prontuário nas últimas 24 horas. Ou seja, então o técnico foi lá e anotou no prontuário do paciente durante 24 horas para nós, como enfermeiros, fazermos esse fechamento do balanço hídrico. Né? Então, nós quem temos que fechar. Então, ele passou todas essas informações aí para a gente, que ao longo das 24 horas ele foi coletando com o paciente, tá? Professor, rapidinho. Esse slide tem quantas páginas? Porque aqui para mim só apareceu 38. É isso mesmo, 38. É porque eu criei uma mais... do exercício tá diferente aqui, que tá com 300 ml, esse que você tá diferente, né? É diferente? Você trocou os valores. Tá. Não.
O meu tá diferente. Tá 300 porque ml. Deixa eu ver se pode ser a ordem também, né? É porque o último é diferente. Ah, não, nós estamos no primeiro, esse outro. Você tinha acabado de passar a volta? Isso, esse. Esse é o Não, primeiro. o outro. Ah, tá. Peraí, desculpa. Não, tá certo. Eu que confundi. Isso. Então, vamos lá. Para fazer esse balanço hídrico, a gente tem, então, que somar tudo que o paciente ingeriu naquele dia e tudo que ele eliminou naquele dia, tá? Durante essas 24 horas. Então, nesses pontos aqui que o técnico anotou para a gente, vamos somar tudo que ele ingeriu, tudo que o nosso paciente ingeriu. Então, tudo que o paciente tomou, o que a gente tem? 200 ml de café da manhã, 500 ml de soro fisiológico, né? Intravenoso, 1.000 ml de ingestão oral, 300 ml de café da tarde e 300 ml de chá à noite. Né? Então, tudo que ele consumiu, ingeriu. E a gente tem que descontar, somar, Tô na na aula verdade, online. tudo que o paciente eliminou. Meu Só que professor. desses pontos que o técnico anotou para nós, o paciente só tem diurese, que é a urina. Então, só tem a urina de 1.300 ml em 24 horas. Ou seja, foi... Tem só, nesse caso... Tá falhando a sua voz, professor. Mas agora eu consegui entender. Conseguiu? Consegui. Se eu Você só colocar vai aqui fazer nessa tabela... a subtração da diurese. Que foi o que ele eliminou, no caso. Não tá dando para escutar, não. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Não, a gente está conseguindo, mas está falhando o áudio. Peraí, deixa eu ver se eu pegar um cabo aqui, se melhora. Mas basicamente é isso. Você vai pegar tudo que o paciente, né, usou durante as 24 horas e subtrair pela a diurese. Isso, por tudo que ele eliminou. Isso mesmo. Ah, Naquele caso, só foi a diurese. mas no caso, tem algum outro método que ele pode eliminar também, ou você não vai ter escrito só pela diurese? Tem outro caso. Se ele tiver com algum gênero, se ele tiver com sangramento, se ele É tiver com igual diarreia. nesse daqui, igual aqui no outro exercício, assim, diurese de 900 ml a cada 4 horas. Então, a gente vai contar 24 horas, 900 ml de 4 em 4 horas? Isso mesmo. Nossa, vai dar ele demais. Urinou rios, né? Nossa, eu tô aqui tentando pensar. O próximo eu coloquei assim bem grandão pra gente... Ele fez 6 xixi no dia. 5 litros e 400. Fez bastante. Espera que só vou pegar um cabo para ver se melhora esse áudio. Tá, eu...
Vamos ver se vai melhorar agora. Todo mundo conseguiu entender esse primeiro caso? Sim. Então, ótimo. Então, vamos para o segundo. Não, peraí, que eu tô quase resolvendo. Esse eu já tinha feito, e depois eu vi ali a cada 2 horas, aí complicou a minha vida. Isso. Vamos tentando fazer, que eu vou tentar fazer o meu aqui também, para a gente ver. Para a gente conferir. Tá ok. Cada 2 horas. Não, professor, sério mesmo, peraí, que eu tô determinada a descobrir isso. Se os meus cálculos estiver certos, sobrou 2.315. Vamos ver, Joyce. Deixa eu fazer os meus aqui também. Vamos ver se meus cálculos estão bons, minha matemática. Mas alguém já fez? A segunda não é tão fácil assim quanto parece, não. Eu fazer não. Eu peguei os números e calculei, ué. Vai, então. Hum. Acho que entendi. 8 da manhã. A Karina achou 2.310. Ou eu coloquei o número errado ou ela. Vamos descobrir. Mas a próxima, questão de 5 ml, é muito pouco.
O meu também tinha dado mais. Quanto que deu o seu, Renata? ml a cada 6 horas é durante as 24 horas? Hã? Oi? O professor falou que tudo era 24 horas. Tudo durante 24 horas. O soro fisiológico, no caso aí, vai dar 2 litros. Isso, 2 litros de soro fisiológico. 2 litros de soro fisiológico. E 4 litros e 800 de injeção oral de água. Karine. Oi. Refiz o meu também deu 2,310. Eu tinha colocado um 5 a mais. Ah, tá, porque são 5 ml de... Isso, eu acho que eu coloquei um 5 a mais. Ah, tá. Meninas, o meu tá dando um valor bem maior que o de vocês. Só para saber o valor de vocês, vamos lá. Café da manhã, ok, 300 ml. Soro fisiológico, já me falaram aí, 2 litros, né? 2.000 ml. Isso. Medicação, 5 ml. Injeção oral de 4.800, 4.800. Isso. A diurese. Mais 300. Não, diurese é só subtração, então depois, né? Isso, diurese é subtração. Então é 300 do café da tarde, mais 300 do chá da noite, mais 5 ml da medicação. Certinho. Aí, menos, somando tudo, 5.800 do 5.400. seria 710 menos 5.400. Isso. Não, tá certo. É a minha diurese que estava com o valor errado. Eu estava colocando o valor errado na diurese. Ai, professor, tá querendo aumentar o tanto de urina do paciente? É. Então é isso mesmo, 2.310. Isso aí, é 5.400 a urina. E eu aqui fazendo um cálculo mal complicado aqui. Mó besta, porque Nossa, eu pensei que desse jeito não ia você dar que tá certo. complicando, Sabrina. O que confunde é só porque esse daqui tem horas, né? De 2 em 2, de 4 em 4. Mas é tudo questão de soma e subtração. Exatamente, é tudo isso, é soma e subtração. Assim, não tem coisa muito difícil nisso. É prestar atenção. Quando a gente vai fazer na prática mesmo, fica um pouco mais fácil, porque a gente tem aquela tabela lá e tá com os horários certinhos. Então, eu tô mostrando 8 horas da manhã, tem um café da manhã, tá marcado, 300 ml.
Aí tá marcando, em vez de estar escrito a cada 6 horas, tá escrito, por exemplo, 8 horas da manhã tem soro, aí daqui 6 horas, 2 da tarde, tá escrito soro de novo. Então, você tá vendo os valores se repetindo. Então, fica mais fácil para você somar do que igual que a gente está tendo que fazer. Somar esses valores primeiro, tá? Mas é tranquilo de fazer. Alguém está com dúvida? Alguém com dúvida ainda? Deu quanto, professor? O meu deu 4.110. Não, você fez... o seu tá com a coisa da diurese também. Da diurese, você deve ter feito diurese de 900 ml vezes 4, não foi? Foi. Só que não, a diurese é a cada 4 horas. Então, em 24 horas, a cada 4 horas ele fez 900 ml. Então, você pega 24 horas dividido por 4, vão dar 6. Então, você vai ter que fazer isso, vai dar 6. Então, você vai ter que fazer 900 vezes 6. Aí você vai achar o valor da diurese. Vezes 6. Dá 5.400 de diurese, né? Isso mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. 2, 3. Peraí. Dois e 3 vezes 10? Isso mesmo. Ah, tá. 2.210. Isso. Ô, droga, hein? Tá doido. Eita, glória. Essa foi mais difícil, né? Foi. Todo mundo conseguiu acompanhar, gente? Eu consegui. Hi, consegui. Conseguiu, Sabrina? O seu crânio não tá bem, né? Ótimo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Quem tiver comendo biscoito aí, eu também quero, tá? Você acabou de falar que jantou? Estou escutando até o barulho do biscoito. Nada a ver. É. Falou, você falou que sentou de pijama, descabelado, com um prato de comida na mão. Ah, tá, é verdade, eu tava comendo. Mas quem é vocês pra poder falar de mim, hein? Aposto que vocês estão comendo também. Eu jantei, uai, mas eu tô querendo biscoito, não. Ah, não, você jantou, ó. Quer ver que a Lúcia ou o Virley tá na cozinha? Não, eu estou na Copa, estou esperando para a hora do recreio. Aí, ó. Esperando para o recreio, é ótimo. Então, meninos, vou fazer o seguinte agora também. Vou fazer a listinha agora de exercícios, vou mandar para vocês me enviarem por e-mail, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp também, né? Pode sim. Então tá bom. E aí, quem mandar por e-mail, assim que eu receber, eu respondo, tá? Que eu recebi. É pra enviar hoje? Ok. Tá. Você recebeu Não, o pode primeiro? mandar até sexta. Não fala hoje não, meninas, pelo amor de Deus.
Eu já não aguento mais ficar no computador. Misericórdia. Professor, se o senhor falar que é para semana que vem, no meu caso eu vou ficar enrolando, e no dia que eu vou fazer, de tanta preguiça que eu tenho de fazer Sabrina, mas sexta-feira tá aí, amor. Verdade. E sexta-feira, eu já. não sei se eu vou estar viva até sexta-feira, gente. Sexta-feira tá ótimo. É bom na Sabrina. Ficar quieta dentro de casa. Para todo mundo, pode enviar até sexta. Sabrina, para você enviar só até hoje, viu? Eu tava brincando, professor. Era brincadeira. Eu sou apressada. Se fufu. Você tá com corona, Sabrina?